Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E depois de comemorar o Tetra da Libertadores, já tem mais um título para decidir. Amanhã o Flamengo encara no Maracanã o Ceará, podendo conquistar pela 9ª vez o título brasileiro. E para garantir o título, o Flamengo vai com força máxima e com novidade na escalação. Léo Ortiz deve pintar como titular. Vai vir mais um título aí para conta do Mengão? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, amanhã Flamengo e Ceará, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. Esse jogo aí pro campeão da América virar campeão do Brasileirão também. Já já, notícias do Flamengo para você. E agora o papo é Brasileirão. Vamos falar do jogo de amanhã, Flamengo e Ceará. Se o Flamengo ganhar, é campeão brasileiro. Ana Flávia Nunes tem informações do Flamengo que a gente não sabe, né, Ana Flávia? Ou sei lá, de repente você sabe. Time completo, vai poupar todo mundo porque tá cansado da festa. Como é que vai ser isso, Ana Flávia? Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, bem-vindo de volta. Olha só, o Flamengo vai fazer daqui a pouco às 3h30 o último treino antes desse jogo de amanhã contra o Ceará. E aí a tendência é de que o Felipe Luiz escale força máxima, mas como ele só tem esse treino hoje com um elenco completo, ele vai usar essa atividade para entender quais jogadores estarão em melhores condições e aí sim escalar o time. Tem uma questão com relação ao Léo Ortiz, ele pode ser dúvida, porque ele está recuperado da lesão no tornozelo, foi relacionado para a final da Libertadores, não entrou em campo. Então o Léo Ortiz seria a principal dúvida, mas o Flamengo deve entrar em campo amanhã contra o Ceará com força máxima, porque é jogo importante, que vale o título. E esse jogo também é importante, Escobar, para o Flamengo decidir como é que vai ficar o planejamento para o Intercontinental, que começa a ser disputado na semana que vem, a partir do dia 10, lá no Catar. Então, se o Flamengo for campeão amanhã, o Flamengo já pode focar totalmente no Intercontinental e até disputar o último jogo do Brasileirão no domingo com uma equipe formada por jovens da base e também alguns jogadores que não foram usados ao longo da temporada. Então, essa é a expectativa, pelo menos aqui no Flamengo, tá, Escobar? É isso aí, acabar logo com o Brasileirão para poder se dedicar ao Intercontinental. Ana Flávia, a repórter que não falha, um abraço para você. Mostrar aqui, ó, 3 zagueiros, Rondinelli, Ronaldo Angelim e o Danilo. Quis o destino que eles entrassem para a história do clube do mesmo jeitinho. 3 escanteios batidos por craques, 3 gols de zagueiros heróis, 3 gols de títulos emblemáticos. Rondinelli, o toque de cabeça! Coincidência? Acaso? Para mística rubro-negra, destino inevitável. Se assemelha muito o gol do Ronaldo Angelim, o meu gol de 78, ao gol do Danilo. Em 78, contra o Vasco, Zico pegou a bola fora de campo com as mãos. Foi correndo para a bandeirinha de escanteio, ajeitou e bateu rápido pro Rondinelli chegar voando. Levantamento para Rondinelli, o toque de cabeça! Gol de Rondinelli para o Flamengo! Rondinelli, apelidado de Deus da Raça, que meteu até cambalhota na comemoração. Fim de jogo no Maracanã, Flamengo, campeão carioca de 78. Em 2009, na última rodada do Brasileirão, outro escanteio, Petkovic, mais um craque na batida. Olha o Pet, levantou, Ronaldo Angelim! Outro zagueiro, outro gol de título para o Flamengo voltar a conquistar o Brasileirão depois de 17 anos. Minha esposa havia ligado para mim e disse: Ronaldo, você vai fazer um gol nessa final, porque você merece, pelo ser humano que você é. O magro de aço foi lá e fez mesmo. E teve até outra cambalhota aí. Olha o Pet ali logo depois do gol, a lá Rondinelli. Isso é um sonho, cara. Aí corta para o último sábado, final da Libertadores contra o Palmeiras, 4º título da competição em jogo para os 2 times. E lá veio o escanteio para o Flamengo, craque na bola, Arrascaeta e mais um zagueiro voando alto. Veja o levantamento, Danilo! E voo, hein? Danilo subiu demais para fazer história. Eu precisava só saltar bastante. Eu falei, agora contigo.
E aí eu consegui saltar e pegar ela em cheio. E aí depois ficou tudo escuro. Aí já não lembro mais nada. 3 escanteios, todos no segundo tempo, todos para consagrar 3 zagueiros na história do Flamengo. Que destino, hein? Terá busca o seu título brasileiro, mais um em sua galeria, mais um nesse ano, depois, claro, de ainda comemorar o título da Libertadores. Danilo subiu, mandou pro fundo da rede e faz a festa do torcedor rubro-negro em todo o Brasil! Sou um participante da história, me preparei bastante. Não fazia o meu melhor jogo tecnicamente, tive alguns erros técnicos, um pouco pela sequência, pelo cansaço. Mas era uma final de Libertadores, eu aceito aquilo que me é imposto pelo universo, por Deus. Eu não tenho palavras, porque esses detalhes aí de estar na história do Flamengo. A gente sabia que não podíamos defraudar ao povo do nosso Mengão, que a gente viu os vídeos, tudo que eles fizeram para vir aqui. Mas foi muito difícil chegar até aqui, foi muito difícil chegar até aqui, muito. Foram muitos esforços individuais e coletivos, foram muitos sacrifícios por parte dos jogadores e conseguimos o nosso grande objetivo. Então, boa. O Flamengo faz história! É campeão da Libertadores da América! Os maiores campeões, os times com mais títulos na história da Libertadores. O Independiente 7, o último lá em 84, o Boca tem 6. Aquela dinastia ali do Bianchi também foi bem importante, hein? O Peñarol tem 5 conquistas e o Flamengo já figura aí entre os maiores. Tem 4, junto do River e também do Estudiantes. Cícero Melo, o Flamengo faz essas contas então para, por que não, em breve se tornar o maior campeão da Libertadores. Restam 3 conquistas para igualar o Independiente, mas claro, também faz as contas para o título brasileiro, esse sem dúvida mais próximo. Cícero. É verdade, Bruno. Pode ser o 4º título do Flamengo na temporada. Já ganhou aí a Supercopa do Brasil diante do Botafogo, o Campeonato Carioca diante do Fluminense, Libertadores da América diante do Palmeiras e pode ser agora campeão brasileiro nesse último jogo que vai ter, penúltimo jogo no campeonato, pode ser o último do título, né? O campeão em cima do Ceará. Lembrando que o Felipe Luiz, além desses títulos, ainda tem o título da Copa do Brasil, isso como profissional, né? Técnico profissional, ganhou títulos na base também do Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil no ano passado contra o Atlético Mineiro. Para quem está chegando agora, o Flamengo, para ser campeão na quarta-feira contra o Ceará, só precisa de uma vitória simples, não depende mais de nenhum outro resultado. Mas pode ser campeão com um empate, isso se o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro, e pode ser campeão até com derrota se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro. No turno, né, houve um empate em 1-1 entre Flamengo e Ceará, 18ª rodada, dia 3 de agosto, lá no Castelão, em Fortaleza. A escalação a gente só vai conhecer momentos antes do jogo. Ainda tem um treino hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, quando o Felipe Luiz deve definir a equipe, né? A gente está esperando que o departamento de fisiologia diga se todo mundo tem condições. Ele quer colocar a força máxima em campo, mas sempre o departamento de fisiologia acaba apontando um jogador com estresse, que pode estar próximo de uma lesão, e aí a gente nunca sabe quem é esse jogador que pode ficar, ou esses jogadores de fora. Fica a dúvida se o Léo Ortiz ele está recuperado da lesão no tornozelo direito. 8 jogos de fora, o último jogo foi na Libertadores da América semifinal, 29 de outubro, foi a última vez que ele jogou lá em Buenos Aires, em Avejaneda, empate de 0-0 contra o Racing. Se ele vai começar jogando ou se o Felipe Luiz vai permanecer com o Danilo, o herói do título, fez o gol da conquista do título da Libertadores na zaga de área. Só vamos saber uma hora antes do jogo. E é isso aí, o Flamengo em busca de mais um título, a torcida não cansa de gritar é campeão, Bruno. Tá certo, e não pode cansar, porque tem outro título que deve chegar nessa quarta-feira.
Isso se até o fim do ano, na outra semana, não chegar a mais um, hein, Jailson? Já depois pensou? tem Carioca, depois tem Recopa, Aí tem o meme. Supercopa. Aí já vira até dá pra mudar até a música, né? Qual? Dá. Qual música? Libertadores, Brasileiro e Mundial. Como que ela continua? Deixa Já tem pra a lá, né? versão. Já tem essa versão. Já tem essa versão. Mas a gente aguarda um link do Pedro Henrique Torre pra ouvir. Breiler. E com o Breiler e com o Fábio Luciano pra gente ouvir essa nova versão. Essa tela é bem curiosa, olha só. As cidades com mais títulos seguidos na Libertadores. O Rio tem 4 títulos seguidos, com Flamengo, Flu, Botafogo e Flamengo. A Avejaneda conquistou o mesmo com o Independiente lá nos anos 70, mas só com o Independiente. E La Plata também com 3 títulos do Estudiantes. Então, claro que assim, já chama a atenção de cara o Rio já ter 4 títulos, igualando a Avejaneda, mas com conquistas diversificadas, né, Jailson? Sim. Os 3 times conquistando ali, né? Não é assim, vai, por exemplo, o caso do Independiente, que formou uma super equipe, Exatamente. era também um período, isso vale para o Independiente e para o Estudiantes, onde os brasileiros também não se importavam Mobilizavam. tanto com o E Libertadores. vale citar outra, se eu não estou enganado, nessa época também o campeão já entrava numa semifinal, nas fases finais da Libertadores. Era diferente. Eu O não modelo, eu não lembro se já era semifinal, tem que até pesquisar para falar certinho, mas eu lembro que o modelo o campeão já entrava na fase mais adiantada da A gente tá competição. falando do caso do Botafogo, por exemplo, que veio de pré-Libertadores, né? Bem lembrado, mano. Veio de Eu pré-Libertadores. não tenho certeza dessa do Independente, mas dos anos 90 pra cá, os brasileiros, né, até nos anos 90 ali, eles entravam direto no mata-mata, nas oitavas. Já entrava direto em oitavas de final. E aí, assim, o mais impactante é que você tem 3 representantes diferentes vencendo pelo Rio. Isso quer dizer, não é um clube, um momento, uma fase de uma equipe, mas de uma cidade que tem comemorado a Libertadores, Jailson. Já é impactante, né, se a gente for parar para ver a dinastia dos brasileiros na China desde 2019. Isso já tem um impacto grande, aí contando, obviamente, com os títulos do Palmeiras. Mas essa questão da cidade do Rio eu nem tinha me atentado, cara, para falar a verdade. Eu não tinha me atentado a isso. A gente falou muito sobre a ausência ali, né, no Mundial de Clubes do Vasco, né? Verdade. Que era Flamengo, Fluminense e Botafogo. E agora, essa sequência ali na tela em relação aos títulos. E conquistados assim, né? O Flamengo com poderio financeiro, o Textor lá injetando muito dinheiro no Botafogo naquela campanha e o Fluminense do Diniz, né? Que também ali encantador, com um modelo de jogo bem definido, com Arias, André, enfim, um time muito aguerrido e tecnicamente muito bom também, acabou conquistando ali a América. Eu realmente não tinha me atentado à sequência, né, da cidade do Rio, mas legal, muito legal pro futebol do Rio, porque assim, eu parando para pensar, né, lembro muito da questão, por exemplo, do estadual, determinado momento, o estadual aqui, né, o estadual de São Paulo, que é muito falado, o estadual mais disputado do Brasil. Também em outros momentos no Campeonato Brasileiro você via muito mais equipes paulistas brigando na parte de cima da tabela e os times do Rio ali um pouco mais para baixo. Questão de organização também, né? Os times de Série B também tinham muitos dos times aqui de São Paulo e os times do Rio também não faziam parte ali da Série B, muito só vindo, né, da Série A e não o time da Série C para a Série B. Então, assim, bem legal ver essa dinastia ali, né, dos times do Rio na principal competição da América. Não fossem os 2 títulos do Palmeiras de 20 e 21, né, aí seria uma sequência talvez até maior aí dos cariocas, Mari. Sobre isso que o Jailson falou dos estaduais, a Federação Paulista ela é muito melhor organizada do que a carioca, né? Isso sem dúvida, assim. Então acho que o tratamento que a Federação Paulista dá para os seus clubes é completamente diferente da Federação Carioca. Mas a gente falava que Fluminense e Botafogo foram um acontecimento, assim. Um sopro que não permaneceu como o Flamengo permaneceu. Veio depois uma crise absurda dentro do Fluminense, do Diniz. Inclusive, ele sai da equipe. O Botafogo, que o Textor não entendeu a dinâmica de calendário e desmonta completamente o time na temporada seguinte. O Flamengo é muito melhor organizado já há um tempo, que conseguiu manter a sequência. E foram as 3 equipes, não é, Cícero, que foram competitivas também no Mundial de Clubes. Sim, o Fluminense nem se fala. O Fluminense mais ainda, que foi o melhor brasileiro. Ainda é o 4º melhor time do mundo, sim, o Fluminense, não é? Ainda é por direito. E o Botafogo foi competitivo e, claro, o Flamengo também. E, além disso, esses títulos, as equipes, a gente via, Cícero, como o time de 22 do Flamengo, ele é diferente do time de 25. Então, já teve uma mudança, até uma reformulação do elenco. Não é a mesma equipe que conquistou esse bicampeonato, vamos falar assim, Cícero. É verdade, Bruno. É difícil hoje no futebol
não só aqui no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil principalmente, você conseguir manter 2, 3 anos depois a mesma formação. Vem aí o futebol mais forte economicamente, mais rico, e tira os seus principais jogadores. O Gerson é um exemplo desse, né? O Gerson acabou saindo do Flamengo. Enfim, é difícil manter. De um ano para o outro já se consegue manter, mas 2, 3 anos pelo caminho, dificilmente você consegue manter não só o mesmo time, como o mesmo jogador cai de produção muitas vezes, a idade vai chegando, né? Agora, queria só dar um detalhe dessa hegemonia do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos aí de Libertadores da América. Eu lembro bem, vocês vão de lembrar também, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, Vanderlei Luxemburgo, que era técnico muito bem sucedido, Palmeiras principalmente, ele disse que o futebol carioca precisava se estruturar, estava completamente defasado em relação ao futebol paulista. Os CTs, os times não tinham bons CTs e não conseguiam formar grandes equipes, tinham dívidas, que continuam as dívidas, mas melhorou muito financeiramente com a injeção de dinheiro novo que apareceu aí nesses 4 grandes clubes, os 3, no caso o Vasco um pouco mais atrás, né? Então, queria ressaltar isso, que passados aí, sei lá, 20 anos, o futebol do Rio se estruturou bem e hoje compete de igual para igual, até levando essa superioridade, tendo essa superioridade momentânea com o futebol paulista, que sempre foi muito bem estruturado. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal. Assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, eu acho que vocês ainda devem estar comemorando muito esse título aí, a 4ª Libertadores do Mengão, explodindo aí em festa, mas amanhã já tem outro título a ser decidido no Brasileirão. Uma vitória simples diante do Ceará já garante o 9º título para a prateleira do Mengão, 9º brasileiro aí da história do Flamengo, e pode se confirmar amanhã. O Flamengo provavelmente vai com força máxima, tem os departamentos de fisiologia do time lá que já estão fazendo os exames nos jogadores para saber qual deles podem contar com eles no Brasileirão, e provavelmente o Léo Ortiz vai jogar o jogo na titularidade. Um dado curioso, né, que eu acabei lembrando aqui, é que o Léo Ortiz estava para jogar a final da Libertadores, estava naquela definição, foi relacionado, mas não jogou, e o Danilo que foi para a vaga e fez o gol de cabeça ali da final. Talvez, né, se o Léo Ortiz tivesse entrado no jogo, não teria rolado esse gol de cabeça, o gol poderia ser de outra forma, mas estava predestinado a ser assim, Danilo titular e sendo ele o herói do título. E amanhã pode aí pintar mais um título do Mengão, como eu já falei, e aí eu quero saber de você, torcedor, qual que vai ser o herói desse título, e você acha também que o título já vai vir nessa rodada? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.